Olá, sejam muito bem-vindos ao OuseaCast, o guia Mindset de Sucesso, comigo, Giovana Mota, e também com a minha querida aqui, Rocina Camarota, founder aqui da Ousea. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso OuseaCast. Hoje vamos falar sobre visão de futuro e sucesso pleno. Um baita de um tema que eu tenho certeza que vai ser bem especial. Então, já se prepara aí para essa conversa de hoje. Bem-vinda, Rocina Camarota. Bom dia. Hoje nós estamos gravando de manhã, viu, gente? Bom dia, seja bem-vinda, minha querida. Muito bom dia. Acho que é um tema importantíssimo, principalmente neste momento do ano. Estamos todos nos preparando. Na verdade, é um tema que é sempre bom, porque todos temos algo a realizar e algo a resolver. E para isso, a gente precisa ter uma boa visão, viver essa identidade, essa jornada. Então, vamos conversar um pouquinho de como criar isso, né? É isso mesmo. Então, pessoal, para vocês, né, que estão chegando aqui, estão assistindo esse primeiro episódio, pela primeira vez o episódio, hoje nós estamos no terceiro episódio, então tem 2 episódios aí que você já pode acompanhar através das redes sociais da Rocina e também da minha, e hoje vamos falar de visão de futuro. Pra gente começar a introduzir esse tema, né, Rocina, e vocês vão perceber que o nosso bate-papo aqui, ele é sempre muito direto ao ponto, nós temos, né, essa intenção, né, de estarmos aqui com conteúdos de qualidade. Então, se você gosta de anotar, às vezes você tem aí, né, uma dinâmica mesmo de querer aprender algo, esse é o seu lugar, porque aqui a gente realmente tem uma dinâmica de trazer para vocês aquilo que nós aplicamos na nossa vida. Com certeza. E que também auxiliamos os nossos alunos e mentorados em toda a nossa solução aí, nosso pacote de soluções que a gente trabalha, tá? Hoje, especificamente, nós vamos falar de visão de futuro e eu já quero trazer aqui para você um detalhe. Lá no primeiro episódio, né, Rocina, a gente falou sobre a importância que foi para você, no começo, né, da sua vida, principalmente buscando um outro nível de performance no esporte, que foi o seu primeiro envolvimento aí com o treinamento mental, com alinhamento de expectativa, um alinhamento de direcionamento, de mentalidade. E você falou da importância que foi para você ter uma visão que partiu até da conexão com seu pai, não é isso mesmo? Exato. E creio que o mais importante é entender que tudo, absolutamente tudo que o ser humano realiza, começa com essa visão. Não dá para avançar, criar, sem uma visão. Sim. O que sim acontece é que muitas vezes essa visão está limitada. E aí já partimos na direção errada. Exatamente. Né? Então, ter uma visão é essencial, é o primeiro ponto. A questão é, como é que está a sua visão? Isso aí. Da onde está saindo essa visão? E eu acho que esses são todos os temas que nós vamos trabalhar hoje, vamos trazer aqui para vocês terem muita mais clareza do que desejam, de como isso deve ser construído e de todas as coisas que às vezes atrapalham nesse caminho e nos desviam. Exatamente. E o que é legal, se você não está entendendo um pouquinho sobre o que ela está falando, volta lá no primeiro capítulo, que vai ser bem legal para vocês entenderem a história, porque a Rocina teve um grande, né, ativador aí, que foi o pai dela, que quando ela começou, né, Rocina, conta um pouquinho, quando ela começou com os desejos, ele falou, vai para cima, né, do jeito lá. Exatamente. Creio que eu tive um enorme privilégio que tanto meu pai como a minha mãe nunca limitaram essas visões, esse desejo, né? Eu queria treinar com os melhores do mundo e eu estava no Uruguai e não tinha um como fazer. Não tinha nem o investimento para fazer, nem tinha o contato, nem estava tão distante, né? Treinar com o melhor do mundo, eu tinha 13 anos na época, mas talvez outros pais teriam falado, não, impossível, isso é muito difícil, né? Imagina, você tem que estudar, né? E meus pais não. Meus pais falaram, vai, está tudo na sua mente. Essas palavras do meu pai, você pode tudo, é tudo uma questão mental. Olha, moldou minha vida, né? E o apoio deles incondicional. Então, mas nem todo mundo tem esse apoio, porque muitas vezes quando somos crianças, os nossos pais querem nos proteger de uma frustração, do que pode ser considerado uma perda de tempo. Muitas vezes o que eu vejo é, olha, mas são muito poucos os que chegam lá. Então, imagina como isso é limitador, porque a criança começa a se achar que realmente ela não é capaz, não é suficiente, não vai ser
a escolhida, talvez, né? E isso acontece muitíssimo, né? São poucos os que falam, vai, tenta, eu estou aqui né? E é assim que, querendo ou não, vai se construindo um padrão mental. Exatamente, exatamente. E olha, nós vamos falar disso, desse detalhe do ambiente, que é, infelizmente, uma coisa muito comum, né, Rosina? Sim. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de crença, quando a gente está lá, principalmente nas mentorias, Rosina fala muito disso no Best of Me, quando a gente está trabalhando para entender quais são os níveis de crença dos nossos alunos, dos nossos mentorados, a gente sabe que essa formação ela acontece na primeira e na segunda infância. Exato. Então, entre 7 e 14 anos, a gente recebe muito, a gente é realmente um livro aberto, e a gente vai recebendo muitas instruções, muitos direcionamentos, muitas palavras bem ditas, mas também muitas malditas, que acabam, como a própria Rosina falou assim, aqui, né, nos paralisando, nos bloqueando e principalmente nos limitando a muitas questões. Então, uma das coisas que é importante a gente já começar, de repente, a falar, é que isso pode ser um grande problema, um grande desafio para você avançar no seu sucesso pleno. Porque se a gente já tem ali na primeira e segunda infância um ambiente familiar, um ambiente social, um ambiente que a gente convive, que já é muito limitador, porque talvez ninguém viveu o que a gente gostaria de viver. É um sonho, né? As crianças falam muito de sonho, né? Quando eu crescer, eu quero ser isso. Eu falava que eu queria ser polícia, né? Eu queria ser policial e tal. E eu me lembro que não tinha respostas, assim. Não tinha aquela coisa, que legal, vai ser muito bom. Não, era um silêncio, assim, né? Não tinha continuidade na conversa. E a gente acaba que vive isso, né? Às vezes, nossos pais não têm ideia do que nós estamos falando, né? Hoje, graças a Deus, as gerações, a evolução realmente mudou muito. Mas, na minha época, eu sou um pouco dessa outra vertente que você acabou de falar, né? Os meus pais, eles tinham muito medo do mundo, exato, muito medo do que era. Então, assim, eu queria fazer isso. Não, mas peraí, não tem dinheiro, não pode assim, eu não sei como aqui funciona, é perigoso. Então, acabava, sim, né, que ia segurando muito para um terreno que os pais e os avós e as famílias conheciam. Então, talvez seja esse aí um grande tema, sim, também para a gente falar, sim, sobre hoje. Então, vamos começar definindo o que é visão, Rosina? Vamos. Posso antes completar o que você estava falando? Claro. Importante entender que, embora nós tenhamos esse conjunto de paradigmas, sempre é possível mudar. Total. E nós vamos ir mudando, mesmo quando você acha que atingiu e, era isso que eu queria, certamente você vai querer mais. Sim. Porque isso é inerente ao ser humano e é saudável que assim seja. Então, podemos mudar. A questão é que nós vamos te dar esse passo a passo, vamos conduzir isso. Uma coisa importante é que nessa idade mais novos, nós recebemos toda essa carga de informação que se transforma na forma como nós enxergamos a vida e não necessariamente temos o discernimento desenvolvido, a parte analítica desenvolvida para ponderar e falar: isso é realmente assim ou será que isso é a visão de outra pessoa e eu posso ter a minha? Então, isso é importante. E, conectando com o que você falou, nós somos movidos ou pelo desejo ou pelo medo. Então, geralmente, quando são colocadas todas essas questões de não, cuidado, será, não vai, acabamos mudando a nossa rota e dando um peso enorme a todas as nossas avaliações através do medo, do que não quero que aconteça. Então, é mais... Acontece que vamos buscando o caminho mais seguro, o conhecido. E qual o problema do conhecido? O seu conhecido, o que você acha que dá, é o que você acha que dá com a consciência que você tem. E não está se permitindo de ir além. Então, esse é o grande ponto. E agora sim, vamos falar sobre a visão. Isso mesmo. Então, vamos lá, Rosina. Descreve para nós aí o que é visão de futuro. Conta aí para nós, na sua percepção, na sua linha aí de conhecimento, o que é uma visão de futuro. Conta aí. Visão de futuro, creio que podemos falar disso de várias formas e eu quero muito que você complemente também. E vou tratar de trazer de uma forma organizada. Nós temos, ou podemos ter, uma visão de futuro natural e então conectar com o que nós queremos e traçar todo esse plano e buscar essa ordem mental para alcançar esse objetivo. Ou
e podemos ir por uma via que envolve tudo isso e também uma conexão muito mais profunda, uma conexão espiritual, que é muito o que nós trabalhamos dentro da mentoria Best of Me, por mais que o grande objetivo é trazer ordem para o padrão mental, tudo nasce com o que você quer do fundo do coração. E por que do fundo do coração? Porque nós queremos que seja guiado pelo desejo. Agora, mesmo trabalhando a partir do desejo, existe uma grande diferença entre um desejo, quando nós falamos, de onde vem esse desejo? É um desejo realmente, como posso dizer, cheio de propósito? Ou é um desejo condicionado ao que nós sabemos, ou que nos falaram que é a felicidade, o sucesso e tudo mais? Independente de em que nível você esteja como ponto de partida, você ter ordem mental vai te levar para um sucesso. Mas você conectar profundamente com você, com Deus, vai te levar para uma plenitude. Essa é a diferença. É por isso que muitas vezes vemos pessoas que são muito proficientes em atingir objetivos, mas não necessariamente plenamente felizes. Então, são duas vias que tem que caminhar, as duas são necessárias se nós queremos viver esse sucesso pleno. Então, visão é, a partir dessa conexão profunda com você, você entender o que é esse propósito, o que é que você quer realizar. E quando nós fazemos o Best of Me, falamos muito no primeiro módulo já sobre vamos mapear o que você deseja. E quando começamos a falar de propósito, visão, às vezes as pessoas se confundem e acham que tem que viver só algo que é só espiritual. E não é. A sua essência, você conectar com a sua essência e entender o que você gosta de fazer, o que você faz bem e, e como isso contribui para os outros, que te leva para a sua essência, isso vai estar presente em todas as áreas da sua vida, em cada coisa que você faz. Então, uma visão de futuro neste momento é aquilo que eu desejo realizar, que conecta com a minha essência, que é um propósito de Deus, sabe? Que traz essa carga de isto é fazer o bem, né? Que me permite realizar. Então, sim, dentro do meu negócio, dentro da minha família, dentro dos diferentes aspectos da vida, essa visão é o que é que eu quero realizar partindo dessa conexão real, verdadeira, né? Da sua real identidade. Eu definiria dessa forma, Gi, mas eu quero te ouvir também. Visão, na verdade, eu acho que a gente que tem estudado muito, né, Rocina, a gente vê que essa palavra, ela foi aprimorada, né? A forma como a gente fala de futuro foi aprimorado, né? E tudo começa com um sonho, às vezes. Para as pessoas que não estão muito conectadas, não estão, assim, elas querem alguma coisa nova, né? Então, a gente vê, às vezes, por exemplo, os nossos filhos. Ah, eu quero um brinquedo novo, eu quero uma roupa nova. Às vezes, a gente, né, como vivendo uma vida normal, mundana, a gente quer uma bolsa nova, quer viajar para algum lugar que alguém foi. E esses são situações que acabam chegando na nossa vida de uma forma que é quase que comum para todo mundo, né? É muito difícil você encontrar, embora aconteça, nós vamos falar disso também, pessoas que não querem nada da vida. A maioria das pessoas querem algo, querem melhorar algo da vida. Só que quando nós estamos falando, como a Rocina falou, nesse campo aqui, né, nesse mundo normal, tradicional aqui, existe essa questão. Eu tenho um sonho, eu quero construir uma casa, eu quero viajar, eu quero dar uma qualidade de vida melhor, uma situação de vida melhor para os nossos filhos. Porém, quando a gente vai aprimorando a nossa inteligência emocional, a nossa mentalidade, o nosso mindset, a nossa consciência, a gente começa a entender que o negócio é um pouco mais aprimorado, né? E uma coisa que eu sempre falo, assim, existe uma diferença entre visão, entre sonho, entre objetivos e metas. Tudo isso é uma construção. Mas a visão é a inicial, né? Porque quando a gente vai falar, então, Rocina, vamos falar das nossas sessões de coaching, né? Quando a gente começa as nossas mentorias. Tá, me conta o que você gostaria da sua vida. Por que você resolveu fazer a sua mentoria, né? E normalmente a pessoa vem com uma visão. Olha, eu gostaria por conta disso, né? E a visão, ela parte muito do que a Rosina falou, né? De uma questão, ou ela tá muito ligada ao que o mundo tá me colocando. Não, eu preciso melhorar de vida, porque senão minha família, não sei o quê, meu casamento, meu trabalho.
Mas o que nós buscamos desenvolver é essa visão genuína, essa visão que vem de dentro, essa visão que ela é realmente cheia de propósito, que ela é realmente focada num futuro positivo, num futuro transformado. E isso, para nós, é o que, para mim, inclusive, é o que move o nosso dia a dia. Por que a gente levanta todo dia? É só para pagar conta? Só para melhorar? Só para construir uma casa? Não, né? E é essa sutileza, e é realmente esse enriquecer do detalhe que, para mim, hoje vai realmente levar para o que a gente fala aqui sobre para o sucesso pleno. Porque, assim, o sucesso... tudo bem, eu conquistei e tenho uma visão de construir uma casa nova. Ok, acabou de construir a casa nova, e daí? Né? É só a casa? Não, eu quero lá, minha casa nova, ver com os meus filhos, ver meus filhos crescerem, meus netos correrem. Eu quero ter um lugar, um ambiente positivo para minha família se divertir. Isso é uma visão, né? Com certeza. E não uma meta de ter uma casa nova. Então, isso tudo, para mim, existe uma diferença. E isso vai realmente crescendo à medida que o nosso mindset vai sendo transformado. Por isso que quando a gente fala aqui, né, da mentoria do Best of Me, isso é algo muito, muito especial. Porque a gente transforma isso. A gente chega, né, daquela coisa enrijecida, que às vezes, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Tá, mas e depois? Exato. E o que mais, né? Isso entra como, né, dentro da sua visão. E você falou um ponto que eu acho importantíssimo, que é o seguinte: às vezes chega uma pessoa com uma visão e às vezes chega com um problema. Uhum. E o problema também é uma visão, mas que te leva naturalmente a ficar mais tempo do necessário onde você não quer estar. Sim. Então, cuidado com não ter esse próximo passo, porque então você está sendo depósito de tudo que está vindo de fora neste momento e que provavelmente não é aquilo que você quer. Isso é importante. E me lembro, você falou de outra coisa que eu queria comentar aqui. Então, uma coisa é quando não temos a visão. Bom, depois eu retomo, porque eu tinha dois pontos aí que... O que eu falei foi a questão de ter uma visão que ela é limitada ao que o mundo está nos sugerindo, Sim. né? Esse é um ponto também que a maioria das pessoas vem, ou porque a Rocina... eu quero a blusa igual a da Rocina. Pronto, essa é uma visão. Eu quero agora ter um guarda-roupa igual dela, eu quero ter um cabelo igual não sei quem, eu quero ter a cadeira profissional que alguém já tem. Isso é muito aqui, né? Isso é muito agora, muito numa visão muito mais limitada. Sim, né? Sim. E quando você falou, ou a pessoa fala, não, eu não quero nada. Isso pode até ser patológico. Porque não é inerente ao ser humano não querer nada. Exatamente. E é diferente do contentamento, da aceitação do seu ponto de partida. Todos nós temos que ter essa gratidão por mais um dia, independente de como esteja esse dia. Mas falar não quero nada já te coloca... Temos que ver o que tem por trás. Sim. Ou é o medo de avançar, ou às vezes, de fato, pode ser uma depressão, inclusive. Esse não quero nada. Sim. Então, para a gente só entender um pouquinho aqui, falamos agora, né, dessa questão da visão. De uma visão que acaba sendo uma visão, mas ela tem limites por conta, que às vezes ela está amparada até em desejos de terceiros e não nos nossos. Sim. De uma visão que ela é limitada, e pode ser limitada também por conta das questões de limite que a gente coloca no tamanho dessa visão. Então, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, e você dá um ponto final, e não necessariamente precisa ser assim. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma visão positiva de futuro, uma visão de futuro que realmente coloque a gente dentro de um outro nível de satisfação, de contentamento e principalmente de busca diária para conquistar aquilo, né? Sim. Que é o que a gente provoca muito com o Best of Me, através de você ter um desejo genuíno de crescimento, de sucesso pleno. Por que a Rocina usa tanto essa palavra sucesso pleno? Porque sucesso você pode alcançar daqui a pouco. Se você tem uma meta, por exemplo, de vender mais, que é o que nós estamos trabalhando, né, lá no CEP, a gente tem uma meta de alcançar um número X de venda. E se essa meta ela é atingida, ok, sucesso, ponto. Agora, o pleno, o além, o que é isso, né, Rocina? O pleno é justamente quando você está olhando para todos os aspectos da sua vida e nos 3 planos. É o espiritual, é o mental e é o material. Então, esse causa e efeito nos 3 planos. Para que seja pleno no sentido de nos preenche muito, não podemos deixar de fora o espiritual. É isso aí.
E aí, pegando esse gancho do espiritual, tem uma passagem bíblica muito legal que a gente acabou de falar aqui, que às vezes a gente fica pensando, será que eu, né? Vamos pensar nós, que estamos aqui o tempo todo criando visão, porque nós duas somos essas, né? O que nós vamos fazer? Como é que vai ser? A gente tem muito esses tempos, Sim. né? Que é muito bom, inclusive, porque nós somos empreendedoras, a gente já está num nível, graças a Deus, de maturidade, de realização diferente. A gente já passou por muito perrengue, né? Assim, Com certeza. a gente aprendeu muita coisa, então a gente já consegue entender que existem alguns caminhos que não funcionam mais e que a gente pode ser aperfeiçoado e lapidado todos os dias, né? Isso, inclusive, é o que eu falo muito, inclusive. Porém, existe às vezes uma situação, né, Rosena, que a gente discute assim, o que é meu e o que vem de Deus, né? O que realmente, será que é um desejo egoísta? Será que é um desejo só mesmo do meu padrão agora, que eu tô enxergando, que eu tô vendo? O que é realmente isso, né? E aí, às vezes, a gente fica, né, um pouco com dúvida e a gente, às vezes, vê também que por conta de tudo que nós temos aprendido pela sociedade, às vezes existe esse querer porque eu quero e pronto, acabou, né? Vamos falar desse querer birrento, né? E aí, às vezes, esse querer nem sempre é o que Deus quer para nossa vida. Aí, então, essa conexão espiritual, onde você tem um tempo de qualidade com Deus, uma intimidade, leituras, você faz, né, o seu tempo devocional, onde você tem busca e deseja conectar realmente com algo que é muito mais poderoso que você, essa confiança e essa troca e esse discernimento, ele é aprimorado. E aí eu quero trazer para vocês, olha o que está escrito em Filipenses 2:13. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, como que a gente discerne, né? Sim. Como que a gente discerne o que é meu e o que é de Deus? Será que esse desejo realmente de crescer na vida, de construir, de agregar, de fazer a diferença no outro, é só meu? Como é que eu faço isso, né, Rocina? E para mim aqui ficou muito claro, a gente só consegue fazer isso quando a gente tem essa conexão. Exato. Hoje, você sabe que hoje eu sou cristã, mas eu já passei por muitas outras filosofias e religiões. Né? Então, já passei pelo Espiritismo, já passei pela Umbanda, já estudei muito, inclusive, filosofias milenares do Antigo Egito, da Antiga Grécia, e esses assuntos vêm de diferentes maneiras. Então, por um lado, independente da linha que a gente estuda, a conexão espiritual é sempre um fator determinante para entender isso, né? Tem até algumas frases também dos Upanishads que falam, né? Assim como é seu desejo, serão seus atos, e seu futuro, etc. e tal. Não me lembro agora exatamente como é, mas esse fator sempre está presente. Porém, quando vou contar um pouco da minha experiência, né? Através de todos esses anos de estudo, embora o espiritual estava presente, predominava o querer fazer a qualquer custo, sabe? Ou impor um caminho, pronto, acabou. E isso cansa. Muitas realizações vieram, sim, mas chega um ponto que não é mais possível avançar dessa forma. E isso eu entendi a partir do momento que eu me converti, né? Colocar Deus na frente. É uma sutil diferença, mas que faz toda a diferença para viver o sobrenatural. Então, por isso que quando começamos, falamos, você pode ir pelo caminho mental e vai ter muito fundamento espiritual, vai ter muito fundamento de filosofias milenares, vai ter tudo aí à disposição, sem dúvida, e pode realizar muito. Mas o sobrenatural requer que você coloque Deus na frente e que você se disponha a ouvir esse desejo que é plantado dentro de você. Quando nós estudamos, inclusive, as 7 leis espirituais do sucesso, tem uma que diz: é inerente a todo desejo o mecanismo da sua realização. Mas por quê? Porque você deve estar conectado com Deus. Então, você não vai desejar o que não é. Essa é a grande questão. Então, é muito importante que nós tenhamos esse tempo, porque às vezes nós não estamos ouvindo o que é. Não estamos dando espaço para entender o que desejamos. Então, a visão pode estar desconectada. E
não é um problema se você quer ir pelo caminho mental. A questão é que você precisa saber que se ao longo dessa jornada, por mais que você tenha trabalhado crenças, valores, questões profundas e tenha uma ótima ordem na sua mentalidade, se em algum momento se apresenta algo que você não consegue superar a partir de você, você vai ter que voltar e fazer aquele caminho que te conecta de uma forma mais profunda, que te permite esse confiar de verdade, né? Dentro das mentorias e dentro da jornada Best of Me e dentro da meditação 7 passos, nós preparamos o terreno, visualizamos, né? criamos a visão e o passo imediatamente depois é deixar ir. Mas você só pode deixar ir se você confia, se você realmente tem fé. Então, em algum momento, você vai precisar resgatar isso, se você quer ir para o sobrenatural mesmo, se você quer realizar grandemente, plenamente. Então, é riquíssimo esse entendimento, onde entra Deus, né? Em que lugar nós vamos colocar. Exatamente. Gente, olha só, eu quero que vocês parem, respirem e voltem esse vídeo para vocês ouvirem tudo que ela falou, porque isso é tão importante, tão rico, porque é a experiência, é a vivência que faz com que ela tenha essa discernimento, essa sabedoria para falar o que ela falou agora. E eu assino super embaixo com o que você está falando, né? Embora eu não tive, né, conhecimento de muitas outras linhas de estudo, enfim, mas eu fui educada pela minha crença de capacidade de eu fazer, né? Então, e isso também me sobrecarregou demais, né? Eu estava conversando esses dias, eu sempre tive uma visão de melhorar a minha vida, de crescer, de estudar, de ter um trabalho legal, mas nunca foi aliançado à vontade de Deus. Por quê? Porque era eu que fazia. Sim. Não, você faz, você pode, você é inteligente, você é isso. Eu sempre escutei isso das pessoas. Você tem um grande potencial, só que era meu. Então, sim, quando eu assumo toda essa carga de responsabilidade, e eu sou de uma geração que a mulher ela foi educada, né, para superar, para crescer, para não depender de homem nenhum, para cuidar do seu nariz, para sentar na cadeira que você quiser. Então, eu faço parte dessa geração. Então, hoje, para eu realmente, né, abrir mão daquilo que eu acredito que eu sou capaz, para que eu possa realmente entregar, Senhor, tá aqui a minha vida, vamos junto comigo, né, como dono de todas as coisas, como criador de todas as coisas, é realmente um passo de confiança que às vezes a gente não tem, sim, né, que a gente não sabe nem por onde começar. Né? A dúvida vem muitas vezes, né? Mas será que Deus vai fazer mesmo? Né? Por isso, sim, que a visão, quando a gente acolhe uma visão e uma promessa do que Deus tem para nós, do que realmente Deus nos criou para ser, muda tudo, né? Muda tudo, porque a gente sobe um degrau, né? A gente sai dessa coisa de não, tá nas minhas costas, tá na minha, eu que faço, eu que sei. E não é assim, né? Então, vem dele o querer e o realizar. Então, assim, às vezes, quantas vezes, né? Nós estamos, às vezes, no dia a dia turbulento, né? É importante trabalho. A gente tem 2 cargos aqui de profissionais de extrema responsabilidade. E ela fala, calma, eu preciso pensar, eu preciso meditar. Ela tem, né, Rosina, você faz muito isso. E ela vem com um discernimento diferente. Por quê? Porque é um momento que, às vezes, em 5 minutos, existe isso, né? E essa é o ajuste da visão. Com certeza. Né? Essa é a importância da conexão para que a gente possa falar, não, pera, deixa eu sair dessa roda aqui, desse negócio aqui, deixa eu voltar para onde realmente eu tenho que estar. E isso também envolve um alinhamento de visão, né, Rosina? Com certeza. E você falou, será que... Você perguntou, né? Será que o que eu desejo é só meu, é de Deus? Será que eu tenho que abrir mão? Será que é lícito, né? Ou será que eu posso querer coisas materiais e essas coisas materiais são de Deus e tudo mais? E essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Muitas pessoas, assim como eu já tive, né? Ou eu sou espiritual ou eu sou material. Não precisa. Deus não pede que você escolha isso. O que Deus pede é autenticidade, congruência. E eu esse dia estava ouvindo o pastor André Fernandes e ele falou assim: Deus não tem nenhum problema em abençoar você, desde que você seja você.
Porque Deus não vai abençoar uma farsa. E quando falamos de farsa, não necessariamente é que você queira fazer de conta, mas às vezes é a própria desconexão. Claro. É você não saber quem você é. Uhum. Esse é o problema. Uhum. Então, quando você não sabe o que você é, sua visão já parte distorcida. Exatamente. Então, é muito importante que você busque dentro de você quem você é, o que você quer. Coloca Deus nesse plano. E aí sim você vai estar pronto para começar a caminhar. Mesmo que você não saiba por onde. Que é outro passo, né? Uhum. Outro tema importantíssimo que nós falamos até no primeiro módulo do Best of Me. Quando você tem essa visão, e se essa visão é de Deus, vai ser grande, você não tem a jornada completa. Mas aí é que está. Você, desde onde você está, você vai poder fazer algo. Esse primeiro passo. Você precisa saber o que você deseja e a partir daí nós vamos ir construindo essa jornada. Exatamente. E tem muitos exemplos disso, né, Rosina? De vida real, de coisas que não deram certo, de pessoas que insistiram, né, numa visão limitada, uma visão egoísta e que a gente sabe que não rola, Sim. não dá certo. E ao mesmo tempo a gente tem muitas histórias de visões que foram realmente plantadas através, né, dessa conexão, dessa promessa que Deus tem para todos nós, né? A gente vê isso muito na história de Abraão, né? Quando Deus encontra e fala com Abraão, vai, pega a sua família e vai para a terra prometida. Mas cadê essa terra? Onde é? Vai, caminha, né? E ele confiou. Então, uma coisa que eu queria trazer aqui para nós agora, para esse papo, focando mesmo, né, em como construir uma visão. Então, a gente já falou que um dos passos importantes é a gente criar esse tempo de conexão. Né? Mas uma vez que eu entendi o que é visão, e agora, Rosina, o que a gente faz, né? Como que a gente faz agora para começar realmente a desenvolver o nosso dia a dia e colocar isso, né, como uma prática diária? Como é que a gente faz isso? Vamos falar sobre isso agora. Tá. Eu partiria para os passos do Best of Me, né? Porque é essa construção da jornada. Então, é claro que uma vez que você entendeu a sua visão e o que você deseja, você vai colocar isso em metas, né? Você vai saber onde você quer chegar. E a partir daí começa toda uma jornada de passos que você, por um lado, vai ter que caminhar e, por outro lado, verificar como é que você está dentro de você. Porque não podemos perder de vista que essa construção, essa jornada rumo aos seus objetivos, ela nasce dentro. Então, envolve uma questão básica de estruturar bem o que você quer, em termos de palavras, em termos de como você verbaliza isso, quão claro você está, que palavras você está colocando, de que maneira, porque tudo isso vai moldando sua identidade. Lembremos que é ser para ter. Então, você precisa ser... Desde o momento que você tem essa visão, você já é essa pessoa. Então, a partir daí, você começa a caminhar dessa forma. Então, a partir do momento que você esclareceu, se empoderou dessa identidade, vamos dizer, aí você vai começar a tomar as ações. E isso, por mais que pareça óbvio, não é. Porque as ações que te levam, muitas vezes, estão fora da sua zona de conforto. Então, muitas vezes, fazemos um pouquinho, até aí, mas não fazemos tudo o que precisa ser feito, tudo o que nós podemos fazer neste momento. Depois, nós vamos ter que verificar, ok, e eu sei o que eu quero, eu comecei a fazer, e como que eu me sinto? Porque as travas, elas vão vir dos paradigmas, e os paradigmas estão no campo emocional. Então, são aquele boicote, sabe? Aquele pensamento recorrente que te desanima, que te impede de seguir uma disciplina, uma rotina, que você, em vez de fazer aquela ligação, não faz, que você não faz o que tem que ser feito, né? Porque é desconfortável, porque está fora do seu paradigma, do seu padrão mental atual. Então, essa primeira instância é onde muitas pessoas param e voltam e não fazem mais. Abrem mão, né? Abrem mão. Então, esse primeiro momento, depois que... Porque o conectar com sua visão, seu propósito, te dá uma certa empolgação. Mas depois o que te mantém é a disciplina. Então, mapear
o que está acontecendo que eu não consigo avançar é importantíssimo. E depois temos que ter as ferramentas para mudar a minha percepção sobre o que está acontecendo, mudar o tipo de imagem mental que eu guardo a respeito disso, como eu me conecto todos os dias com isso, porque se nós não implementamos o que nós fizemos, né, já gravamos a rotina sagrada. Se você não conecta com o que você quer todos os dias, e se você não cuida do seu espiritual, do seu mental e das ações que você precisa fazer, tenha certeza que a sua rotina te engole e você se desvia. Claro. Então, é necessário que, uma vez que eu mapeei tudo isso, eu tenha uma constância. E essa constância requer que eu aprenda com as ferramentas certas a mudar o meu ponto de vista, a usar a minha imaginação ao meu favor, a que eu possa raciocinar cada vez que eu encontro um padrão de pensamento que não me leva para onde eu quero. Então, eu preciso da ferramenta certa para desconstruir esse paradigma e construir o certo. Uma vez que temos, né, e temos muita ferramenta, tanto eu como você, para fazer essa mudança de paradigma, essa reprogramação mental, uma vez que isso está resolvido, precisamos ver e verificar quem eu estou sendo, como está essa identidade real, essa autoimagem que me leva ou não para o caminho que eu quero ir. E isso requer de muita congruência. Não é o que eu quero parecer, é quem eu estou sendo. Quem eu estou sendo no desafio, quem eu estou sendo quando dá certo, quem eu estou sendo com todas as pessoas, é a nossa essência. E temos que trabalhar nisso, aprimorar, elevar. É claro que vão surgir medos, vamos ter que saber transformar o medo em fé. E para isso você precisa conhecimento, entendimento e muita disciplina para fazer essa mudança. E aí, de novo, você pode fazer isso de forma racional, mas você vai estar muito melhor se você está com a sua fé em dia. É isso aí. Isso aí. Eu acabei de abrir aqui tudo isso que ela falou tá aqui, viu, gente? Eu tô lendo aqui o descritivo aqui dos tópicos do Best of Me, mas tem um tópico que você acabou de falar, né, dessa questão da atitude, né, da coerência com a nossa atitude diária. E não é tão simples a gente transformar a nossa visão em realização. Por quê? Porque exige realmente de muitas outras questões, né? Primeiro, porque vai existir de uma postura, de uma atitude individual diferente. Sim. Principalmente se nós partimos de um status, né, de vida, que não tem nada para isso. Então, o que acontece? Se eu não tenho uma imagem, uma autoimagem, uma autoconfiança, que me remete a esse lugar, às vezes eu tenho uma grande dificuldade de me ver lá, como a Rosina falou. Com certeza. Quando ela tá falando, né, você já é essa pessoa, gente, nos tornarmos essa nova pessoa, eu sempre uso o exemplo da cebola, né? Quando a gente vai crescendo e vamos nos formando como seres humanos, sem esse nível de consciência de quem nós podemos ser, a gente acaba ainda vivendo a cebola. Que daí você tá lá no miolinho da cebola, mas aí você tem tudo que seu pai falou, tudo que sua mãe falou, tudo que sua família falou, o professor, todo mundo foi falando, e que você foi aqui falando, então eu sou assim, eu sempre fui assim, eu acho que tem que ser assim mesmo, tal. Até que você descobre que falou, não, tira esse negócio aqui. Não quero, eu sou outra pessoa, eu posso ser outra pessoa. E existe uma reconstrução, que é a primeira dessa libertação, de você falar, papai, mamãe, te honro, te amo, mas fica aqui, porque nem sempre o que você falou é uma verdade sobre mim, né? Eu tô lendo um livro que ontem eu tava lendo isso à noite, e ele falou exatamente isso, né? O ser, ele precisa ser transformado para qualquer nível que você queira evoluir, principalmente espiritual. Nós temos que ter certeza de quem somos, né? E essa lapidação na nossa identidade, se ela não acontecer, ela vai limitar a nossa visão. Por mais linda que seja, por mais cheia de potencial que eu seja, se eu não tiver essa tranquilidade, essa leveza, essa liberdade para entender que eu sou uma pessoa diferente, que eu posso ser diferente, né? A gente ainda fala muito no coach, né? Pau que nasce torto não precisa morrer torto. Por quê? Porque você pode se aprimorar todos os dias. E isso requer de nós uma atitude diferente. Conosco, né, com a gente mesmo, individualmente, e com o que nós estamos falando. Né? Tem muita gente que fala, né, Rosine, eu tenho uma birra dessa frase. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não dá.
Impossível. Essa é uma das maiores mentiras que se contam por aí. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Dá para ser assim? Por isso que a Rosina fala, né, de congruência. Sim, e essa congruência se vai tornando uma necessidade para nós mesmos e você vai vendo nitidamente quando algo não está dando certo, é lá dentro que você vai buscar, não tem erro, né? Exatamente. Uma coisa importante, nós estamos aqui te dando algumas dicas, né, de como começa. Quando você for buscar o que você deseja, começa fazendo uma lista do que você deseja. Muitas coisas vão ser coisas pequenas, que você nem precisa fazer uma mentoria para atingir, mas é importante você saber o que você quer. E uma das coisas que eu aprendi com o Bob Proctor é o seguinte: no momento que você está buscando esse desejo, essa visão, faz de conta que você tem todo o potencial, porque de fato você tem. Então, não se preocupe se isso parece difícil, se você não tem um recurso, se você... Não importa. Você precisa saber o que você quer. O resto vai aparecer. Exatamente. Né? Então, isso é super, super importante para você não se limitar. Porque se você não faz dessa forma, o que tende a acontecer é que você vai limitar a sua visão àquilo que você acha possível. E isso provavelmente vem das figuras de autoridade que te disseram quem você é e até onde você pode ir. É isso aí. E aí eu quero compartilhar com vocês, partindo aí desse princípio que a Rosina falou, né, da gente listar. Existem duas coisas importantes a gente falar, né? Primeiro, que na física quântica o não existe, né? Então, às vezes a gente limita a nossa vida pela nossa própria comunicação, né? Então, se eu comentar que não pensa agora numa maçã vermelha. Já não pensou. Tem jeito, né? A maçã, para entender, você precisa pensar. Exatamente. Então, isso é um pequeno detalhe que o não, né? A gente não consegue considerar. Só que tem também uma passagem bíblica muito legal que ele fala, né? Que o profeta Abacuque, ele estava lá descontente com alguma situação, ele estava questionando Deus. E aí ele fala, né? Mas e aí, o que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Como que vai? Cadê, né? O que eu faço agora? E aí Deus responde para ele, né? Então o Senhor respondeu: escreva claramente a sua visão em tábuas, para que quem leia facilmente, pois a visão será guardada um tempo designado. E ela fala do fim e não falhará. Então, assim, para tudo que a gente vai fazer, exige que a gente organize, né, Rosina? Com certeza. Organize. E aqui ele fala, escreve, bota lá no alto, para que todo mundo possa ler e ver. E principalmente você, né? Porque nós temos principalmente no mundo que nós vivemos hoje, na situação... os nossos clientes acabam sendo pessoas muito parecidas com a gente, que têm muitas responsabilidades, que são empreendedoras, que têm 1, 2, 3 negócios, que têm cargos em empresas, que têm família, que têm, como mulheres, né, que têm filho, que têm periquito, que têm papagaio, tem tudo para fazer, mas elas estão buscando crescimento. Claro. Então, às vezes, o que mais, como a Rosina falou, a rotina ela vem e acaba bloqueando tudo, né? E essa é uma questão. Eu preciso ser a primeira a confiar na minha visão, a querer a minha visão. Com certeza. E essa questão da escrita é fundamental. De fato, no Best of Me, a gente pede para escrever todos os dias. Exatamente. É a forma de você conectar, se lembrar daquilo que você quer, para que tudo que você faz ao longo do dia seja nessa direção. É isso aí. Agora, vamos falar de tempo? Vamos. Tá. Definir a visão, Rosina, tenho certeza, isso vem de Deus. Nossa, meu coração fica cheio. Eu vejo realmente que é para isso que eu nasci. Eu tô muito aquecida, quero realmente empolgada, entusiasmada, mas não acontece, Rosina. O que acontece agora que não acontece? Não tá acontecendo nada, eu não vejo nada. O que eu faço? Bom, essa pergunta tem muitos pontos importantes para falarmos. A primeira questão é, embora algumas linhas de estudo, neurocientificamente falando, apoiam o fato de você colocar uma data para seus objetivos, porque a nossa mente se adequa e se organiza para isso, tem outras linhas que falam, não coloca. Eu já testei as duas, eu prefiro a de não coloca, porque nós não sabemos tudo o que precisa ser alinhado, consertado, às vezes até o quanto precisamos limpar dentro de nós, né? Então, é claro que é bom ter uma referência de tempo, mas não se apegue a esse tempo. Agora, sempre que nós estamos indo para um objetivo
e esse objetivo não acontece e eu continuo patinando ou repetindo um padrão, significa que tem algo mais profundo, seja um padrão mental, um paradigma, ou até as questões espirituais que precisam ser vistas, muitas vezes o perdão, muitas vezes questões que estão muito arraigadas em nós, e quando nós falamos em arraigadas, seja de geração em geração, ou seja, em nossa vida mesmo a partir de um determinado fato, não podemos deixar de lado o fato de que existe uma questão química. O nosso cérebro está de alguma forma ligado nisso. Existe uma ferida que ainda está viva. Então, quando nós colocamos um objetivo, uma das coisas que eu sempre falo é: estamos plantando a semente. O meu objetivo está definido, estou plantando a semente. Se eu todos os dias plantei a semente, se eu todos os dias desplanto a semente para ver se ela está, estou matando ela. Total. Não vai dar. Agora, a semente não precisa que eu veja, que eu vá controlar, a ver como é que ela está crescendo. Não, o que a semente precisa, assim como o nosso objetivo, o nosso sonho. Plantou, cuide. Rega. Espere o tempo certo. Cada semente tem um tempo. Floresce, cresce numa época, numa estação. Então, às vezes, até essa semente crescer, eu preciso evoluir em algumas questões. Eu preciso ver outras questões. Então, o que nós precisamos eu sei o que eu quero, eu me entrego a esse caminho e tenho a disciplina de fazer o que precisa ser feito todos os dias. E o que precisa ser feito é muita coisa. E envolve questões mentais, envolve ações, envolve o perdão, envolve questões espirituais, envolve o meu desenvolvimento completo. Então, nós não sabemos por onde esse caminho vai me levar. O Best of Me, em cada um dos módulos, aponta possíveis raízes onde as coisas podem estar travadas. Sim. Por isso que é legal. Muitas vezes a gente fala, são 9 semanas, 8 semanas e mais uma de fechamento. Esse é o esqueleto. Depois a gente vê até onde nós precisamos limpar para realmente ir em congruência, passo a passo. É um processo, né? Se a gente ficar no superficial, o resultado é proporcional a esse superficial. E aí é importante a gente dar um outro exemplo também, que assim, é uma coisa que eu vivi com um cliente, né? Ela tinha um objetivo financeiro. Eu gostaria de ter uma reserva se eu não me engano, foi 6 meses, um valor significativo para que eles pudessem criar e realizar algo especial. E ela conseguiu fazer a reserva, ela se organizou, planilha, enfim, fez tudo que ela queria. Porém, um ano depois ela me ligou e falou: Giovana, eu consegui fazer aquela vez, eu conquistei aquele objetivo, mas tô do mesmo jeito, melhor, eu tô pior do que aquilo. E aí, eu me lembro que eu fiz uma pergunta, né, para ela, e ela disse, eu disse assim: tá, mas me conta uma coisa, esse processo de conquista mudou você? O que você aprendeu neste processo? Boa pergunta. Porque é o que você falou. Quando a gente está num plano, né, muito mais mundano, mais prático e objetivo e racional, tá bom, é prazo, é isso, é aquilo, é aquilo. Mas quando a gente aumenta, né, e deseja um nível maior de autoconhecimento e transformação, nós precisamos viver o processo. Porque dinheiro é matemática, gente. Né? Dinheiro, se você for ver, é planilha. Tem, não tem, gasta, não gasta, acabou. Mas o que está por trás do dinheiro é sentimento, é emoção, é energia. Então, assim, se eu não aprendo a ser uma pessoa diferente nessa conduta emocional, espiritual com o dinheiro, eu vou repetir um padrão. Com certeza. Né? E aí, por mais que eu tenha uma visão de prosperar, de enriquecer, de ter dinheiro guardado, isso vai acontecer até um limite. Né? E aí a gente volta para o mesmo nível, ou não sai de um padrão. Então, hoje, uma coisa importante que é o que a Rosina falou, esse tempo da gente regar, da gente cuidar, vai muito da nossa autopercepção de quem nós somos e de quem nós devemos ser. Exato. E eu gostaria de colocar aqui o grande propósito de nós termos objetivos e metas é que para atingi-las somos obrigados a evoluir, a crescer como seres humanos e chegar à unidade com Deus. Total. Então, é por isso que o ser humano quer mais.
E é por isso que ao longo dessa busca vamos entendendo melhor. É isso, é a evolução da consciência, é isso. Eu quero aquilo, né? Eu desejo que me leva para lá. Perfeito. Para chegar lá, eu preciso consertar tanta coisa. E aí já vou crescendo. E o engraçado é que quanto mais nós nos elevamos, menos queremos a partir de nós. Mais vamos compreendendo esse propósito que flui através de nós. Sim. Né? E em algumas outras literaturas isso aparece muito como desapego, né? Que não é a falta de objetivos, é apenas estar entregue ao caminho para alcançar esses objetivos. E respeitar a jornada, né, Rosina? Sim. Existe uma necessidade muito inteligente da nossa parte espiritual de respeitar a jornada, Sim. né? Tem uma frase que a gente usa muito no coaching que o Paulo fala, né? Tudo aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já o teria. Mas esse saber não é você ler um livro, não é você só fazer uma mentoria com a gente. Existe esse processo de transformação individual, que para mim acontece de um jeito, para a Rosina acontece de outro, para vocês vão acontecer de outro. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua matriz, tem a sua raiz. Então a gente precisa realmente olhar para dentro. E o meu marido, Rodrigo, sempre fala, né? Olhar para dentro é uma coisa que não é simples de se fazer, Sim. né? Porque você tem que reconhecer não só aquelas possibilidades e potenciais que você tem, mas aqueles que você tem de desafio, né? Eu consigo hoje, com muito mais humildade, falar, olha, eu tenho esse, aquele desafio, né? Então, assim, e essa reconfiguração individual não é uma coisa que a gente faz no piscar de olhos. Com a gente certeza. precisa de um processo para isso. Então, assim, mantenham a visão clara, permitam que Deus haja na nossa vida, mas a gente precisa respeitar a jornada, respeitar o processo, porque essa lapidação emocional, né, essa evolução que nós precisamos ter, todos nós, para chegarmos, né, num próximo nível de sucesso pleno, requer de transformação individual. Com certeza. Total. É isso aí. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A partir do momento que eu aprendi isso, eu acho que a Rosina também, eu não paro mais de investir nisso. E investir tempo e dinheiro. Com certeza. Porque, assim, primeiro vamos, né, até considerar, quanto que hoje a gente tem de oportunidade de aprender, né, Rosina? Hoje nós estamos aqui, olha, vai fazer quase 1 hora que nós estamos aqui, e quanto disso aqui hoje é rico para ajudar a nossa vida. Eu falo que sempre que a gente está nesse, primeiro que aprende sou eu, né? A gente reaprende aqui muita coisa. Mas eu fico pensando realmente nas oportunidades que a gente tem hoje, né? Quantas pessoas capacitadas, prontas, preparadas e dispostas a nos ajudar tem, né? De olhar para o ser humano como uma oportunidade de melhora, né? E é por isso que eu realmente, ontem mesmo eu estava falando, nossa, eu tô com vontade de fazer coach de novo, individual. Sim. Porque a gente acaba, né, sempre juntas aqui fazendo algo, mas o processo, ele é permanente, transformação. Sim. E sabe uma coisa que nós duas temos o privilégio de ter maridos que estão nestas jornadas também, né? Sim. E isso ajuda muito, sabe por quê? Você fala uma coisa que é importante. É possível eu olhar para dentro sozinha? É possível, mas nós precisamos entender o seguinte: todo o padrão de paradigmas e crenças que está te limitando é o mesmo que constrói a tua lógica. Então é por isso que a pessoa que está passando por um desafio tende a justificar e encontra uma boa justificativa, mas essa não é a realidade. Essa é a realidade de acordo com essa consciência. Então, quando você está num processo com outra pessoa que te desafia a olhar por outro lado, que te questiona, mas por que você está falando dessa forma? Isso é real ou é uma historinha? Sim. Que você se conta? Sim. E quando falamos, eu quero fazer um capítulo sobre historinha, tá? Porque para mim foi sensacional essa forma de abordagem, de encontrar esses paradigmas e crenças. Muitas vezes nós ficamos prisioneiros de uma fala, de uma história que contamos a respeito de por que não estamos conseguindo tal ou qual sucesso. E essa história, às vezes não é real, mas às vezes é real. Às vezes sim está acontecendo o que eu estou dizendo que está acontecendo, mas não necessariamente isso me limita. Essa é uma escolha.
Sim. Então, por isso é que passar por um processo com outra pessoa, com alguém que possa te guiar, com alguém que possa te destravar, com alguém que te desafie a olhar para você desde a sua real identidade, desde esse lugar onde você quer, desde quem você tem o potencial de ser, né? É fundamental. Exatamente. E reconhecer que temos essa necessidade, né? Porque hoje uma coisa que mudou muito a minha vida é realmente trabalhar a humildade e entender, calma, isso aí não dá pra mim. Isso aí, porque eu era naturalmente, falava, não, vamos fazer. E agora eu falei, não, calma. Eu acho que realmente eu vou abrir mão, né, disso, porque eu preciso olhar pra mim primeiro, entender o que é o meu sistema de vida permite para que eu possa ir pro outro, né? Ir ajudar o outro. Sim. E essa questão da gente ter maridos, né? E eu vou falar um pouquinho, mas acho que a gente pode fazer um episódio sobre isso também. A gente é muito abençoado de ter os maridos que nós temos, né? Porque eles nos desafiam, eles nos exortam, né? Vamos colocar aqui. E essa é um desafio que a maioria das pessoas também tem, de não acolher, e eu já tive isso, tô falando, sim, de não acolher bem o feedback das pessoas que mais nos amam. Né? Sim. Então, não é fácil você receber uma crítica, você receber, vou usar uma palavra bíblica, uma exortação de uma pessoa que está o dia inteiro com você, que conhece você às vezes mais do que seus pais, porque está o tempo todo ali com você, vendo coisas que você às vezes não vê, e para que você realmente acolha isso e fale, não, peraí, deixa eu olhar para mim, porque realmente aqui eu estou falhando, né? Eu, por muito tempo, eu fui muito relutante, né, com relação a isso. Rodrigo me colocava algumas coisas e eu falava, ei, tá louco, ele não tá me vendo, ele não me ama, até parece. E não é assim. Então, nós somos muito abençoadas mesmo por ter pessoas ao nosso lado, inclusive nós, né, sim, você aqui, para que nos ajudem. Mas então, Rô, vamos terminar essa conversa de hoje falando aí um resumão de tudo que nós falamos. Então, é importantíssimo demais a gente ter uma visão de futuro, certo? Certo. Então, nós estamos aí num período do ano bem legal. Eu não sei quando você vai assistir esse episódio, mas nós estamos aí no último trimestre de 2024, onde está sendo gravado. E é importante agora que, como de uma forma meio que natural, a gente comece a colocar na balança, né? O que eu consegui realizar, o que eu consegui aprimorar, o que realmente eu conquistei esse ano, o que eu melhorei. E para se preparar para ir para o próximo nível. Então, uma das coisas que é uma ferramenta para vocês aí é o Best of Me. Nós estamos com o Best of Me disponível online para quem tem uma dinâmica mais independente, mais rápida aí para consumir o conteúdo. E temos também as mentorias aqui com da Ouser, que tem muitas ferramentas individuais, em grupo, enfim, que também pode te auxiliar. Agora, uma dica especial que eu vou dar, que eu acho que é importante, alinhar a visão do time, né? Nós que somos líderes aqui, a gente tem trabalhado muito isso nos nossos negócios. Por quê? Porque lembra do que está escrito lá em Abacuque, né? Deixa a visão clara lá para que todo mundo veja, para que todo mundo leia e que no tempo determinado ela aconteça. E se você faz parte, se você tem um cargo de liderança, se você está dentro de uma instituição, de uma corporação, que você tem pessoas que você trabalha junto, é importantíssimo que isso também seja feito. Né? Então, certeza. As palestras, o workshop de alinhamento, de tudo que a gente está falando aqui de Mindset, a Rocina tem feito muito isso dentro de empresas. Então, assim, é uma baita de uma ferramenta rápida, super eficiente e que pode colocar todo mundo na mesma página. Né, com certeza, e principalmente neste momento em que os objetivos de todas as empresas estão super desafiadores, sim. E não podemos ser ingênuos de pensar que vamos colocar a meta, vamos colocar o plano de ação e isso é suficiente. Eu sempre gosto de lembrar que 95% dos resultados, eles vêm do subconsciente. E isso acontece com o time também. Exatamente. E se o time não acredita que o que acaba acontecendo, quando não existe o recurso interno para realmente acreditar nesse grande objetivo que nós temos, a coisa não acontece. Então, é super importante, muito, muito eficiente trabalharmos todo esse padrão mental nos times e nos líderes para realmente alcançar esses objetivos incríveis que queremos que alcance. Exatamente. E em casa também, tá? Então, vamos ajustar a visão familiar, vamos ajustar a visão profissional, vamos ajustar a visão corporativa aí do seu negócio, com o seu time, que isso vai fazer realmente vai te levar para um outro lugar. Primeiro, porque vai estar todo mundo junto, né? E dá esse compartilhamento. Eu já tive uma experiência, Rocina, que
A gente já fez isso algumas vezes. Na verdade, a gente faz isso todo ano, né? Algumas vezes, não, todo ano. Desde que eu aprendi essa ferramenta de alinhamento, realmente, de o que é o desejo de cada um, o que está no coração de cada um, uma das minhas visões, assim, mais interessantes que foi dessa organização, né? Primeiro de organizar e deixar, né, a visão chegar, e depois organizar um plano, foi a minha mudança para São José dos Campos, né? Quando eu mudei de São José, de Guará para São José. E eu me lembro que a gente fez esse alinhamento familiar entre eu, o Rodrigo e meus filhos. E a gente ficou, no final do ano, ali entre o Natal e o Novo, 26, 27 e 28, 3 dias imersos em família. E a gente desenhou, a gente fez um monte de coisa, as crianças desenharam. Eu lembro que eles eram menores, o Mariano desenhou o que ele queria, o que ele gostaria de ter no quarto dele, porque era a visão dele, né? Sim. E nós conseguimos fazer essa transferência, né, essa transição de vida de Guará para São José de uma forma muito harmônica, muito organizada. E foi interessante que o Rodrigo, como o Rodrigo, ele trabalhava, né, em 2 ou 3, ele tinha, na verdade, na época, 5 trabalhos. E aí ele falou, nossa, até eu me organizar para ir, até eu fazer, então faz o seguinte, vai você primeiro com as crianças, porque tem questão do ano escolar, vocês vão no ano escolar, se organizam para fazer a transição ali em dezembro, janeiro, e a hora que eu conseguir, eu vou. Enquanto isso, eu vou fazendo bate e volta. Tá bom. Quando a gente realmente apresentou tudo isso, porque nós tivemos um momento ali, inclusive, de falar, olha, Senhor, tá aqui os nossos sonhos, tá aqui a visão, o que o Senhor acha, né? E consagramos ali aquilo para Deus. Foi tão interessante porque a gente fez isso, se eu não me engano, era no finalzinho de outubro, meio de outubro, essa época que a gente estava se organizando para vir. E o Rodrigo acabou tendo a oportunidade profissional antes de nós. Ele fez uma ligação para um colega aqui de São José. E o cara encaminhou ele para uma outra pessoa. E eu lembro que em 15 dias o Rodrigo já estava trabalhando aqui. Ou seja, o Rodrigo precisou vir antes do que a gente tinha programado para que ele pudesse começar. Sim. E assim, é o que você falou, nós desapegamos e construímos. Sim. Né? Tivemos ali um momento juntos, mas a hora que a gente falou, olha, tá aqui, o que o senhor quer que a gente faça? A gente vai seguindo esse plano, mas aí Deus preparou para que ele viesse antes. E isso foi muito legal, porque foi inesperado, né? Foi sobrenatural. Então, ter uma visão de que a gente sabia que era importante para a nossa família, e isso não quer dizer que nós não tivemos desafios. Tivemos muito. Faz 7 anos que a gente está aqui e foi realmente, né, alguns momentos de desafio. Mas a visão é visão e a promessa é promessa. Agora, né? Tem que ter a próxima. Exatamente. Então, assim, não deixem realmente de dedicarem tempo a isso, Sim. né? Dedicarem tempo familiar, no trabalho, nos seus negócios, para que você realmente esteja pronto para viver aquilo que Deus tem para nós. Perfeito, perfeito. E para concluir um pouco nas etapas, uma vez que você sabe o que quer, está cuidando do que fazer, está cuidando de você no espiritual, no mental, no físico, todos os dias, cuida das suas emoções, aprende os mecanismos da mudança. Se você fez bem todas essas etapas e está com uma autoimagem compatível, sabe mudar os medos em fé, naturalmente a sua expectativa deve estar muito boa. E isso não significa, como a Joana falou, que não existam desafios, só que se você fez bem esse trabalho, eu sempre falo quando chegamos no 7º módulo do Best of Me, se a gente fez tudo o anterior bem feito, a sua expectativa está boa e quando vier o desafio, a sua atitude é impecável. É impecavelmente congruente porque você não tem medo, você está muito bem estruturado por dentro, né? Então, é isso que nós desejamos para os nossos mentorados, que tenham em mãos todas as ferramentas, desde a construção da visão até a realização. Muito bem, muito bem. Ótimo! Adorei falarmos de visão de futuro. Já vou até começar a colocar na minha agenda aí o nosso alinhamento de visão. Dá uma vontade, né? Com certeza. Pessoal, muito bem. Obrigada, Rocina, por mais esse tempo aí na sua agenda pra gente falar aqui no OusaCast. A gente tá aqui junto com vocês nesse 3º episódio. Se você gostou desse papo, não deixa de comentar aqui com a gente, não deixa de seguir os canais, não deixa de compartilhar esse link. É muito importante para nós estarmos aqui entendendo que vocês estão, né, junto com a gente. E estaremos aí nos próximos 15 dias com mais um episódio do OusaCast. Obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada. A gente se vê, pessoal.